também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças e paz aos amados que estão em casa, nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus Cristo continue habitando ricamente nos nossos corações, hoje e para sempre. Amém. Para os amados que estão aqui, idem. E Deus abençoe também a todos, em nome de Jesus. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 4. Amém? Você que já achou aí, escreva no chat, amém. Ô misericórdia, né? O pessoal aqui ainda não achou ainda. E aí que está no celular. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, leia-se dezembro, no ano 20, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restavam do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por essa grande oportunidade de estarmos aqui para aprender mais de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor já falou conosco através das suas leituras, através dos louvores que foram entoados, e está a falar conosco através dessa pregação, Pai. Que o Teu nome cresça e o meu nome diminua, Pai. E cada coração que está ouvindo nesse momento, Pai, essa mensagem, e aqueles ainda que irão ouvir, que eles estejam abertos, que eles estejam quebrantados, e que ao escutarmos tal palavra, venhamos a ser cada vez mais praticantes, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada lar e cada família espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje, nessa tarde, o Senhor Deus colocou ao meu coração trazer essa mensagem sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro extraordinário, que fala como Deus levanta os seus servos para exercer a liderança, para exercer um chamado, para exercer algo que venha a fazer com que o reino seja cada vez mais edificado, engrandecido, enaltecido. E o título que eu coloquei nessa mensagem, que Deus colocou no meu coração, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade grande para colocar título nessas coisas. Pense numa disciplina ruim, colocar título numa coisa que
não foi eu que fiz, sou pouco entendedor daquilo, mas pequenino como somos, nós tentamos aí atribuir algum título a essa mensagem. E o título que eu coloquei aqui é: Deus tem uma missão para cada um de nós. Os que estão aqui, vamos repetir? Deus tem uma missão para cada um de nós. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ver em todo o livro de Neemias, Deus dando uma missão a esse servo. Porém, eu quero retornar um pouco com os amados para deixar os irmãos situados no ambiente que estava se passando essa mensagem, essa história desse Neemias, servo do Deus Altíssimo. O povo de Deus tinha sido alertado pelo profeta Jeremias que eles iam passar 70 anos no cativeiro babilônico. Esses 70 anos, às vezes, algumas pessoas perguntam: mas por que 70? Por que 70? Será que alguém sabe por que 70? Alguém aqui sabe por que 70? Alguém em casa sabe por que 70? Por causa do número. A irmã Célia disse que é por conta do número 7, que é o número da perfeição. Porque é o seguinte: desde o reinado de Saul até os dias em que o cativeiro babilônico aconteceu, o Senhor Deus, Ele tinha dito, Ele tinha instruído, Ele tinha ordenado ao povo de Israel que eles iriam trabalhar durante 7 anos, ou melhor, durante 6 anos na terra dali de Israel, e o 7º ano seria o 7º ano sabático. E a terra, ela teria que descansar, a terra, ela teria que parar a produção para que ela pudesse respirar e aí dar mais frutos. Mas o povo obediente como é, nunca fez com que essa ordem de Deus fosse cumprida. E aí passou-se desde o reinado de Saul até o cativeiro babilônico 49 anos. E é interessante que quando a gente divide esse 49 pelo tempo de anos sabáticos, dá exatamente 70 anos. Veja que coisa interessante. Eu vejo nessa situação que mesmo que nós venhamos a desobedecer, mesmo que nós venhamos a querer dar um jeitinho de um lado, um jeitinho do outro, mas os planos e projetos de Deus, amém, minha irmã? Você sabe da profecia que acontece quando bota água para mim? Sabe não? A pessoa começa a namorar e se casa. Natália vai querer pegar agora 38 copos de água para mim todo domingo. Amém, meus irmãos? Então, eu vejo nesse primeiro momento Deus mostrando ao seu povo que os planos dele se cumprem em qualquer situação, mesmo na obediência ou mesmo na desobediência. Então o povo deveria obedecer a Deus, e pelo fato de não ter obedecido, veio esse cativeiro babilônico, onde a terra descansou. Durante 70 anos, ninguém trabalhou naquele lugar. E logo após o cativeiro babilônico, o que é que acontece? A nação retorna, não é isso? É assim? Se não sabem, vamos ler a Bíblia, viu? Vamos começar a puxar as orelhas aqui. Quem não está lendo, a irmã Célia disse que vai mandar ajoelhar no milho, viu? Foi ela, viu? Foi eu não. Quando o cativeiro babilônico acaba, os 70 anos, o povo não regressa em sua totalidade para Jerusalém. Por quê? Porque o povo se acostumou. Porque o povo acostumou a estar naquela situação, se acostumou a estar naquele ambiente.
algo que estava cômodo para eles, algo que estava fazendo aquele momento ser uma zona de conforto. Que palavra interessante para os dias atuais. Quantos às vezes não estão na zona de conforto? Quantos às vezes não estão ali e dizem, não, aqui tá bom, o culto online tá massa, eu assisto aqui, tá tudo tranquilo e favorável. Ah, se voltar, tem problema não, eu vou continuar no online, eu vou continuar cultuando aqui em casa. E eu disse ontem que aqui no curso de teologia, que não existe evangelho online. Não existe evangelho online. Existe transmissão de uma mensagem online, existe uma reunião online, mas evangelho online, ele não existe. E no dia que o povo disser que vai cultuar sempre online, vai ser tudo online, eu creio que Jesus volta. Tenho certeza disso. Porque evangelho é relacionamento. Evangelho é olho no olho. Evangelho é eu pegar na mão do meu irmão e ele sentir a vibração. Ele sentir eu olhando para ele, dizendo, meu irmão, você não está sozinho não, eu estou com você. Essa situação a gente vai passar junto. E online, virtualmente, a gente não consegue transmitir essa mensagem em sua totalidade para aqueles que estão do outro lado. E às vezes, o cativeiro babilônico, na nossa situação, faz com que a gente fique tudo morno, que a gente fique tudo tranquilo, que a gente fique tudo favorável. Meus amados, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você. E isso parte primeiro das nossas ações. O povo aqui estava acostumado. 70 anos é muita coisa. Ninguém aqui que está entre nós tem essa idade. É uma geração toda, filhos nascendo ali naquela situação. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que os planos de Deus, eles são concretizados em qualquer situação. Deus disse que a terra tinha que descansar, o povo desobedeceu, mas a terra descansou. De um jeito ou de outro, a terra descansou. Descansou de uma forma boa? Descansou de uma forma boa? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Descansou forçado, na marra, no cabrecho, no acocho, no anzol. Também vimos que a zona de conforto, ela não é boa para cada um de nós. A zona de conforto, ela faz com que nós estejamos cada vez mais afastados do nosso Deus, afastados do nosso Senhor Jesus Cristo, afastados da missão que cada um de nós temos. Às vezes a pessoa diz, eita, tem um missionário, está em tal canto, um missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir os seus desígnios. Isso é uma missão. Cabe a nós cumpri-la ou não. E aí, chegamos nesse homem, nesse servo de Deus, chamado Neemias. E é interessante que Neemias, ele não era um escriba, como Esdras, ele não era uma pessoa da alta cúpula da era eclesiástica. Não, Neemias era um copeiro do rei. Todo mundo sabe aqui o que é o copeiro do rei? O que é que o copeiro faz? Ele faz o que? Ele prova de tudo aquilo que o rei vai comer, vai beber. Então Neemias, ele tinha um alto cargo de confiança dentro do reinado.
dentro do rei Artaxerxes, ele era um grau lá em cima. Por quê? Porque ele podia matar o rei. Ele podia comer aqui uma parte da comida que estava boa, não é isso? E do outro lado ele dava ao rei a comida envenenada. Aí vocês podem estar se perguntando aí, mas ele iria morrer? Mas ele tinha matado o rei. Ele tinha quebrado ali uma dinastia. Revoluções poderiam acontecer por conta da queda do rei, do imperador. Então Neemias, ele tinha tudo o que ele queria. Ele desfrutava do bom e do melhor no palácio do rei. E é interessante que, mesmo com tudo bom, mesmo com tudo bacana, mesmo com tudo lá em alta, Neemias aceita o chamado de Deus. É interessante, né? Porque nos nossos dias é bem diferente. A gente chega bem próximo a Deus quando a situação acocha. Quanto mais a situação acocha, mais eu estou perto. Quanto mais a situação aperta, mais eu estou junto. Quanto mais a chapa esquenta, mais eu me prostro. Quanto mais o acocho vem, mais eu estou ali pertinho dos pés de papai. Mas Neemias, ele nos mostra que não é necessário esperar a chapa esquentar, a bronca chegar, a dificuldade vir, para eu me chegar aos pés do Senhor. O que é que está faltando para a igreja brasileira, de fato, chegar aos pés de Cristo? Cumprir a sua missão. Eu vi uma pesquisa que ocorreu aí, sobre a quantidade de cristãos protestantes no Brasil. Mais de 35%. Menino, eu disse, rapaz, o negócio tá bom, viu? Só que não, né? Só que não. Meus amados, isso é muito importante. Essa reflexão que eu vejo aqui através da vida de Neemias, ela bate firmemente no meu coração. Ela bate firmemente na minha alma. Neemias mostra aqui que quando ele está bem, aí é que ele vai servir ao Deus Todo-Poderoso. Para quando o dia mau chegar, ele entender que todas as coisas estão no controle dele, que é tudo por ele, é tudo para ele. Porque, meus amados, quando nós não buscamos ao Senhor nos dias bons, e quando o dia mau chega, que ele vai chegar, a gente se pergunta por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação adversa? Por que o coronavírus entrou no mundo? Muitas vezes a pessoa, por que o coronavírus entrou no mundo? Interessante essa pergunta, né? E a gente fica achando, fica procurando culpado. A gente fica procurando culpado na China. A gente fica procurando culpado no Brasil. A gente fica procurando culpado nos Estados Unidos. A gente fica procurando culpado dentro de casa. Por quê? Porque nós temos uma síndrome dentro de nós que devemos colocar sempre a culpa no outro. Essa é a síndrome do Adão. Foi a mulher que tu me deste. E quando eu entendo a missão que Deus deu para mim, eu entendo que o coronavírus está aí para que, através de algumas circunstâncias, eu esteja levando a mensagem de Deus para muitas e muitas pessoas. 470 mil pessoas no Brasil, eu acho, que já foram acometidas por essa doença e vieram a óbito. Quantas dessas pessoas partiram sem ouvir a mensagem de Jesus? Isso é uma reflexão que 35% dos cristãos protestantes no Brasil, eles deveriam estar pensando. Antes de chegar em casa e pensar em vacina,
antes de chegar em casa e pensar em máscara, antes de chegar em casa e pensar em álcool em gel, antes de chegar em casa e pensar em distanciamento social, eu tenho que chegar em casa e dizer: a quantas pessoas eu levei o evangelho de Cristo e quantas pessoas morreram por minha negligência. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um chamado. E não deixa a chapa esquentar para começar a executar esse chamado, não. Porque nós vemos aqui através desse homem de Deus que para ele estava tudo bom. Vocês sabem qual é a distância de Suzã, onde Neemias estava, para Jerusalém? Só 1.850 quilômetros. Aí o que é que Neemias fez? Ligou para a companhia aérea, disse: olha, vou precisar aí de um Boeing para eu ir aí para Jerusalém. Leva o material, pega a negrada aí para a gente resolver lá o problema do muro. Foi não, meu irmão, tinha dificuldade no meio do caminho. A missão que Deus tem para cada um de nós, ela é meio esburacada. Elas às vezes não é tão fácil não. Tem algumas coisas que vão nos confrontar. Tem algumas coisas que vão dizer assim: não, meu irmão, não vai não, fica por aqui, aqui está bom demais. E Neemias, ele não olha a distância. Neemias, ele não olha que tinha um rei ao qual ele servia, ao qual ele detinha da confiança do rei. Aí o rei podia dizer assim: tá, Neemias, tu quer ir lá, né? Massa. E quem é que vai provar minhas comidas? Não, fulano. Eu não confio em fulano, eu confio em você. Sempre a missão que Deus colocava para você vão ter dificuldades. Sempre. Se a gente for ver a história do apóstolo Paulo, quem mais teve dificuldade do que o apóstolo Paulo? Muitas, lá no livro de Filipenses ele fala, muitas, no livro de Coríntios, muitas vezes açoitado, sofri naufrágio, tive que ser descido por uma corda, por uma muralha, levei um pau lá em Listra, que Lucas, relatando a história, disse que eu estava meio morto. E um médico dizer que a pessoa estava meio morto é porque o cara estava ruim, né? Vários naufrágios, mas ele continuou levando a mensagem de Deus. Ele continuou perseverando nos caminhos do Senhor. Paulo é um exemplo para cada um de nós. E em alguns momentos ele dizia assim: como eu queria estar no céu agora. Poxa, o céu é tão bom, queria tanto estar lá, mas por amor de vós, eu vou permanecer um pouquinho mais aqui. O meu desejo é estar com o Pai, mas pelo amor ao Evangelho, eu vou permanecer aqui em terra. Meus amados, isso nos inspira. Isso deve nos motivar. Citar as palavras do apóstolo Paulo, elas não causam nada dentro de nós, nenhum momento de reflexão. A gente precisa ver os nossos conceitos. A gente precisa ver o que é que temos feito desde o dia que levantamos a mão e dissemos que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador até agora. Deus tem uma missão para cada um de nós. Queridos, no versículo 3, diz o seguinte: o irmão de Neemias disse a ele: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província,
estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão fendidos, quebrados, rachados, destruídos, e as suas portas queimadas a fogo. Nós vimos inicialmente o cenário do contexto pós-exílio, 70 anos de escravidão, 70 anos de opressão. A palavra de Deus se cumpriu. Nós vimos que o povo estava numa zona de conforto, acostumado. Nós vimos que quando Deus nos chama, Ele também nos chama em momentos de bonança, em momentos quando estamos bem. Mas agora Ele vai chegar na sua missão. Agora Ele vai dizer a você qual é a missão que você tem. Queridos, o versículo 3, ele começa mostrando que a primeira missão que cada um de nós temos, Deus está falando com você hoje, preste bem atenção nisso, é ajudar aqueles que estão na miséria e desprezados. Meus amados, essas duas palavras, se elas estão sós, solitárias, soltas, elas já causam um impacto muito grande. Mas juntas, elas são muito pior. Porque alguém que está na miséria é alguém que está passando por uma dificuldade grande. É alguém que está sendo privado de várias coisas que ele necessita para a sua subsistência. É alguém que está passando por um aperto grande. É interessante, mas ele não foi desprezado. Alguém vê essa situação e se compadece. Mas quando eu junto as duas palavras, eu vejo que além da situação que a pessoa está, outros o desprezam, outros não estão nem aí, outros estão passando de largo, como a parábola do bom samaritano. Jesus disse que tinha uma pessoa largada ali, tinha levado um cacete, sido roubado, e aí passa o grande sacerdote, vou para o culto, trazer uma mensagem de Deus, e aí vê alguém estirado no chão e diz, não, deixa esse aí, eu vou para lá. Aí passa o levita, aquele que vai flutuar lá no culto, né? Vai tocar e vai cantar e vai fazer um bocado de coisa, aí passa bem distante. Essas pessoas desprezaram aquele que estava passando pelaquela necessidade. E era assim que o povo que estava em Jerusalém continuava. Eles passavam por momentos ruins e não tinha ninguém que ajudasse. Interessante que nessas caminhadas que a gente faz, a gente encontra muitas coisas. Ontem, a gente estava na caminhada e aí chegamos em uma porta lá, em que a pessoa que nos atendeu falou de tudo. Falou de álcool em gel, falou de máscara, falou do presidente, falou de tudo, que estava tudo errado, que o cara estava querendo matar todo mundo, e que tinha um bocado de gente precisando, e que estava uma desgraça, o mundo todinho. E quando terminou, a gente saiu de lá sem um pacote de fuba. A gente saiu de lá sem 1 quilo de sal. Aí você pode dizer, mas o que é que tem a ver? O discurso não condiz com as ações. Muitas vezes o nosso discurso, o nosso falar, ele não condiz com as ações que devemos praticar. A gente vive no campo das narrativas. Mas a prática que é bom, a missão a ser cumprida, a gente não tem cumprido. É passar por uma pessoa, poxa, bichinho, tá aí sozinho, com fome, com frio. Governador infeliz. Presidente, eu pegar ele. É bronca, né? E vai-se embora.
e vai-se embora. Isso é empatia não, meu irmão, isso é pena. E eu ainda digo, é uma falsa pena. A primeira missão que Deus tem para cada um de nós é estarmos ajudando aqueles que estão na miséria e desprezados. E muitas vezes, meu irmão, lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, diz: sempre haverá pobres na terra. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão, tanto para o pobre quanto para o necessitado da sua terra. Meu irmão, a gente está indiferente pelas pessoas que estão vivendo na miséria. E é interessante que às vezes o pobre não é só aquele que não tem alimento em casa. O pobre às vezes é aquele que precisa de atenção. E nós estamos muito preocupados com os nossos empregos. Nós estamos muito preocupados com os nossos estudos. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Mas não temos um minuto para dar atenção àquele pobre que precisa daquele momento de atenção. Nós não temos 30 segundos para ouvir outra pessoa sem antes dar um pré-julgamento por aquilo que ele está passando. Meus irmãos, Deus chama você para uma missão. Deus chama você hoje para cuidar dos miseráveis e dos desprezados. Cuidar daquelas pessoas que precisam de uma atenção. Sabe aquelas pessoas que ninguém quer conversar com ela? É ela que Deus está falando para você dar atenção. Sabe aquela pessoa que a gente está desprezando? É ela que a gente tem que dar atenção. Alguém aqui já teve o desejo no coração de sair aqui de 1h da manhã, andando por Paulista, para ver quantas pessoas moram na rua? Não, pô, isso aí é função do governo. Não, isso aí é função do pastor. Não, isso aí é função do líder de missões. Quando é que vai ser a minha função? Quando é que vai ser a minha função? Nunca. Que a minha função é vir para o culto, sentar na cadeira, que há 10 anos já está com o formatinho do meu popô, e aí continuar para o resto da vida. Meus irmãos, é muito sério. Deus, Ele tem uma missão para você, que é ajudar aquelas pessoas que estão na miséria, que estão desprezadas. É você criar estratégias para chegar nessas pessoas. E aí eu faço um convite a você. Talvez a próxima semana eu vou estar saindo aqui de madrugada para ver quantas pessoas ficam aqui na rua. Se você quiser me acompanhar, diga assim: eu vou. Porque, meu irmão, eu não consigo ver algo e passar distante. Aí você pode dizer assim: mas eu não tenho como ajudar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que podem ajudar. Eu não sou psicólogo, eu não consigo ouvir as pessoas, mas talvez você conheça alguém que seja psicólogo e possa ouvir as pessoas. Ah, eu não tenho condições de sair de casa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem condições de sair de casa. Mas até nas pequenas ações a gente está acomodado. Pequenas ações, meu irmão, não estou dizendo aqui para você pegar, botar uma mochila nas costas e adentrar um movimento hippie e chegar lá e fazer. Não estou falando isso não. Cada um contribui segundo propôs no quê? Cada um contribua segundo propôs nos quê?
no seu coração, mas contribua. Contribua, segundo Deus propôs, não você. Ore incansavelmente pelas pessoas que estão lá. Ore incessavelmente para que Deus levante pessoas para estar indo cumprir essas missões. Mas ore de coração, porque Deus sabe que você só pode fazer essa situação, e é muito. Mas Deus também sabe quando você tem tempo. Deus também sabe quando você tem recursos. Deus também sabe quando você tem contatinhos. Você pode estar ligando ali para um, para outro, se mexendo, para fazer com que as coisas aconteçam. Meu irmão, Deus, não eu, Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós. E Ele já nos mostrou hoje que os planos dele se cumprem. Os planos dele se cumprem. E esses planos, eles querem ser cumpridos com você. Ele quer que você participe. Ele quer que você bote a mão no arado. Ele quer que você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitas vezes a gente faz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a ele ou a ela. E aí a gente vai se esquivando de algumas situações. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Deus marcou esse encontro hoje para você que está em casa ouvindo essa mensagem. Deus manda essa mensagem para você, para aquele que ainda vai ouvir essa mensagem. Deus tem uma missão para você, não é para o outro, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o missionário, é para você. Creia nisso, abrace essa ideia. E eu fico me perguntando: mas Deus não falou comigo. É interessante, né? A gente vê aqui no texto de Neemias, quando o irmão dele chega, os céus se abrem, descem 2 anjos, cada um de um lado segurando um banner, dizendo: Neemias, Deus está te chamando. Foi assim? Não foi. Mas no seu coração ele entendeu que Deus estava o chamando para cumprir uma missão. Meus irmãos, a gente sente o coração da gente ardendo às vezes. O que é que está faltando para esse fogo ser colocado em prática? Às vezes a gente tem o discurso dos 2 discípulos que estavam lá no caminho de Emaús. E quando Jesus lhes apareceu e sumiu naquele mesmo momento, um olhou para o outro e disse assim: não ardia o teu coração quando ele explicava sobre as Escrituras? Quando ele falava com propriedade, não ardia o teu coração? Bota em prática, meu irmão. Vamos avante. Vamos avançar. Muitas vezes nós estamos presos dentro de casa, mas o evangelho ele está solto. A palavra de Deus ela não está presa. Liberte-a dentro de casa mesmo. Faça com que outras pessoas conheçam a Jesus. Anime outras pessoas. Seja bênção na vida delas, mesmo dentro de casa. Dando continuidade, a segunda missão, quando a gente vê aqui no versículo 3, o povo estava em miséria e desprezo. A segunda situação que ocorria lá em Jerusalém era que as muralhas, elas estavam o quê? Fendidas, elas estavam derrubadas, elas estavam ali se deteriorando, e os portões eles estavam destruídos.
Uma cidade sem muralha é uma cidade o quê? Indefesa, né? Uma cidade sem portões é uma cidade onde qualquer um pode entrar, onde qualquer coisa pode passar, onde qualquer situação pode adentrar. Meus amados, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe dá a segunda missão. A primeira é para você ajudar aqueles que estão em miséria e em desprezo. A segunda missão é para você levantar os muros e os portões que irão proteger as pessoas da condenação do pecado. Sabe como? Anunciando a Jesus Cristo. Porque você só pode livrar as pessoas da condenação do pecado. Qual é a condenação do pecado? A morte. E a morte espiritual, o inferno, uma eternidade fungando junto com o capeta. Para você, essa é a segunda missão: levantar os muros e os portões que irão proteger as pessoas que estão sendo acometidas com essa doença da condenação eterna. E como é que você vai fazer isso? Anunciando Jesus. Aí você pega a sua Bíblia agora, começa aí a gritar que Jesus salva. Claro que não, meu irmão. Claro que não. Você vai dizer primeiro o que Jesus fez na sua vida, de onde Jesus lhe tirou, o que Jesus fez que já livrou você de situações adversas, o que Jesus fez pela sua saúde, o que Jesus fez pela sua família, o que Jesus fez por todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. O que Jesus fez por você, meu irmão? Abra sua boca e diga. Se eu começar a dizer o que Jesus fez na minha vida, desde do meu nascimento até hoje, vai faltar papel para escrever. Porque grandes coisas fez, faz e ainda fará o Senhor pela minha vida, pela sua vida e pela vida dos seus familiares. Mas essas palavras, elas precisam ser anunciadas. Essas palavras, elas precisam ser ditas. Mas as palavras às vezes que saem da nossa boca não tem Jesus. Tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem igreja, tem relacionamento, mas não tem Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus. O que o mundo precisa é confiar em Deus. É através disso, meu irmão, que as portas e os muros, eles vão proteger essas pessoas que estão por muitas vezes condenadas pelo salário do pecado. Essa é a primeira forma de você cumprir essa sua segunda missão. A segunda forma é você dizer aonde Jesus. A segunda forma é dizer o que Jesus passou para nos livrar da condenação. Primeiro, você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. Segundo, você vai dizer o que Ele passou para que você pudesse receber todos esses benefícios. E é interessante que a gente estava conversando aqui com a turma que está se preparando para o batismo, e chegamos a falar sobre a crucificação. A crucificação, ela está tão banalizada como aquele, ai meu Deus, sabe aquele negocinho que a pessoa tem um susto, ai meu Deus, ninguém para mais para imaginar o que foi a crucificação de Jesus. Teve muitas pessoas que ocorreu o lançamento daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, se estarreceram com aquilo. E disse, meu Deus, teve gente que desmaiou no cinema. Pessoas que assistiram por 2, 3, 4 vezes e ainda choram quando vê aquilo.
aquilo foi 1%, talvez, ou menos, do que Jesus passou. Porque a primeira humilhação foi ele deixar a glória do Pai, como Filho unigênito de Deus, como o ser que criou todas as coisas, aquele que todas as coisas subsistem por causa dele, descer dos céus e habitar na terra, na forma humana. Esse foi a primeira humilhação de Jesus. Jesus, sendo Deus, deixando os locais correndo para não ser pego e talvez morto antes do seu momento. Depois, quando foi preso, humilhado, cuspido, chicoteado de uma forma que os textos relatam que quando a corrente puxava, o couro vinha, mostrando o osso. Você já imaginou? Agora você já imaginou alguém passando aqui nessa rua, nessas condições? O que é que você iria fazer? Você iria se compadecer, você iria lá. Pois é, se compadeça de Jesus. Através dessa ação, leve a palavra dele para outras pessoas. A crucificação, ela não era apenas só visual, ela era audível. Eu consegui ouvir os gritos, o gemido, a respiração ofegante, embargada, cheia de sangue dentro dos pulmões. Pois é esse Jesus que precisamos proclamar, para que os muros e portões de cada uma dessas pessoas que estão aí na terra possam ser reerguidos, e tais pessoas possam saber que a morte não é o fim, a morte é apenas um começo de uma vida inteira ao lado de Deus Pai. Primeiro, diga o que Deus fez por você. Segundo, diga o que Jesus passou por você. Terceiro, diga onde Ele está. Porque existem muitos grandes homens, profetas, onde você chegar no túmulo dele, existem os restos mortais. Mas de Jesus, a tumba está vazia. Ele ressuscitou, Ele está vivo, a morte não pôde contê-lo, Ele venceu a morte e nos deu direito à vida eterna. Meus irmãos, essa é a missão que Deus tem para cada um de nós. E nós podermos dizer, como Paulo disse, que através do sofrimento de Cristo, Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que por ele, Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a missão que Deus tem para cada um de nós. Primeiro, ajudar aquele miserável e desprezado. Sabe por quê? Porque quando chegar lá no céu, Jesus vai lhe perguntar. Ele vai chegar lá e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do século. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse, fui presidiário e tu me visitou, eu era forasteiro e tu me acolheu. Aí alguém vai dizer: what? Como assim? Quando aconteceu isso, Jesus? Aí ele vai dizer: quando você fez por aqueles pequeninos, aqueles necessitados ali na terra, você estava fazendo a mim. Amados, cada vez mais devemos ser firmes,
abundantes, constantes, persistentes, perseverantes, insistentes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho, ele não é vão. Primeira missão que Deus quer de você: cuide, ajude, proteja os miseráveis, os necessitados, aqueles ao qual estão desprezados. E mais uma vez eu afirmo, não só de alimento, mas de atenção, de respeito, de cuidado, de empatia, de compaixão. Você sentir a dor do irmão, você sentir aquilo que ele está passando. Segunda missão: levante os portões e os muros espirituais das pessoas que tanto precisam ouvir sobre Jesus, ouvir quem é Jesus, ouvir onde está Jesus. E assim, meu irmão, a gente vai estar cumprindo essa missão que Deus tem para cada um de nós. Vimos aqui que os planos de Deus, eles se cumprem. Nós vimos aqui que não podemos nos acomodar e nos acovardar. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Nós também vimos que Deus nos chama, mesmo nas situações maravilhosas da nossa vida. Então não espere você estar numa pior para executar os planos de Deus. Entenda que a primeira missão que Ele tem para você é estar no auxílio aos necessitados, aos miseráveis e aquelas pessoas que estão desprezadas. A segunda missão é você levantar os portões e os muros, anunciando a palavra de Jesus, para que todo aquele que creia não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna. E que você saiba que o sonho de Deus, eles são muito maiores do que os meus, tão grandes que eu não posso imaginar. Mas precisamos crer nas suas promessas para continuar. Cada um de nós devemos estar alegres. Cada um de nós devemos estar com o coração agradecido. Porque Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu digo sempre esse texto, que acaso uma mãe venha esquecer-se do filho que ainda amamenta, isso é muito difícil de ocorrer. Porém, todavia, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não esquece de você, porque Ele tem o teu nome gravado na palma da sua mão. Se alegre, agradeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela palavra lida, cantada e pregada, Pai. Obrigado por o Senhor ter falado conosco a todo momento, Pai. E que essa missão que o Senhor plantou no coração de cada um dos teus servos, ela esteja germinando e crescendo, se tornando uma grande árvore, dando bons frutos através da vida dos teus servos, Pai. E nós venhamos a acolher aqueles necessitados, aqueles desprezados, e nós venhamos a levar o teu amor, o teu evangelho, Pai, para a vida daqueles que ainda não te conhecem, Pai.
Que o teu nome cresça através da vida dos teus servos e os nossos próprios nomes venham a diminuir, Pai. Senhor, eu clamo a Ti por todos os enfermos, Pai, espalhados pela face da terra, Pai. Eu clamo a Ti pelas famílias enlutadas, Pai. Famílias de um jovem chamado Lucas, que ontem foi para os Teus braços. Tem misericórdia, Pai, da família dele. Tem misericórdia dos amigos, Pai, que fica as lembranças boas nos seus corações. Que o Teu Espírito Santo esteja confortando a todos, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pelos enfermos, Pai. Te peço por Gera, esposo da irmã Ruth. Te peço pela irmã Gal, mãe da nossa irmã Luciana, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor foi que deu sabedoria a todos esses médicos que estão aí cuidando dos enfermos, Pai. E que o Senhor esteja os usando para trazer a cura para cada um dos Teus servos, Pai. Mas que o Teu nome seja glorificado sempre, Pai. Que a Tua vontade ela esteja soberana, Pai, às nossas. Que cada um dos Teus enfermos que estão espalhados pela face da terra sintam-se agora abraçados, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Que eles sintam um calor, Pai, do Teu abraço. Que eles saibam que não estão só. Tem pessoas orando e clamando por cada um deles, Pai. Que na hora certa, do jeito certo e da Tua forma, a cura, Pai, ela venha. A Tua cura, Pai, ela prevaleça. Em nome de Jesus, nos leva para casa, Pai, em paz. Abençoa aqueles que já estão em casa. Dá uma semana, Pai, de livramentos. Dá uma semana, Pai, debaixo da Tua poderosa mão, Pai. E para que na próxima semana nós estejamos aqui agradecendo e dizendo que grandes coisas o Senhor tem feito no meio do Teu povo. E é por isso que estamos alegres. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.